sejam bem-vindos a mais um podcast exponencial. Estamos aqui na segunda temporada, que vocês já viram aí grandes diferenças no episódio. E mais uma vez, eu, Harold Schultz Neto, CEO da Metanoia Digital, estou aqui com meu colega Marcelo Policarpo, CEO, idealizador da Exponência Consultoria, com a alegria que a gente está aqui construindo esse conhecimento, compartilhando com pessoas e, como o Harold disse, com uma agenda super interessante de pessoas muito legais que estão inspirando a gente. Então, usando para isso, né, Harold? As pessoas vêm, falam, tem esse brainstorm muito legal de várias ideias interessantes e aí isso pauta as nossas próximas conversas e é assim que a gente está fazendo o episódio de hoje, não é? Perfeito, cara. E a gente continua na vibe da Sandra, né, que foi tão maravilhosa e tão enriquecedora. Se você não escutou, volte aí alguns podcasts, você vai ver a entrevista com a Sandra Maura, que é CEO da TopMind, uma grande empresa de soluções de TI aqui do Brasil e a nossa patrocinadora aqui do podcast. E dentre os temas que a Sandra cobriu com a gente, pessoal, ela falou muito, claro, até pelo contexto que nós estamos vivendo, do trabalho remoto, né, Marcelo? Uhum. E, assim, eu fico impressionado, né, que, tipo, sei lá, há 2 anos atrás, uma ou outra empresa conseguia se vangloriar de trabalhar à distância, né? E achava isso bom. Em paralelo, eu acho que é bem interessante a gente ver isso, né? Existe um mercado gigante de profissionais que já viviam uma vida mais freelancer, né? Essa galera da gig economy, né? Que já estava viajando no mundo inteiro, morando em qualquer lugar, os famosos aí nômades digitais e tal. Isso era uma parada que já estava pegando. Mas no mundo corporativo ainda era um negócio meio distante, né? Até que bateu a nossa querida pandemia aí, não querida, né? Na verdade, grande inimiga da gente. Sim. Mas bateu e as empresas foram obrigadas a fazer essa mudança, né, Marcelo? E me conta, o que você tem visto aí de bons ou maus resultados dessa migração? Legal. E quando você estava falando desse momento que não emplacava para as organizações, é muito interessante porque geralmente nas organizações o clássico da viagem de negócios, do hotel, das reuniões em outros países ou estados, eram olhados assim um pouco sem critério, né? E até traziam um bom status, né, no mundo corporativo para o executivo, né? E a gente vai vendo hoje como é que essas coisas ficam bem diferentes. E aí a gente vai vendo uma coisa que é muito clássica, né? Quando, como diz um ditado, né? Quando a água baixa que a gente vê quem está com roupa e quem está pelado, né? Quando a água está lá no alto, ou então essas questões todas poderiam acontecer, isso nem sempre era percebido. E aí a gente vai entrando numa questão que talvez eu queria já trazer como um dilema lá para a gente conversar aqui. Que é o seguinte, porque muito se falou lá atrás, e a gente já está aqui aí com mais de 1 ano de pandemia, né? E aí falando do mundo dos negócios, lógico que a gente não está entrando nas questões de saúde, que aí é um outro ponto, né, bastante delicado, é o fato de, então, agora precisamos de habilidades diferentes para fazer gestão à distância. Muita gente falou disso, muita gente pautou muita coisa sobre isso, mas eu tenho algumas dúvidas e a gente vai discutir um pouco sobre isso, né, Harold? Ver aqui se a gente chega a uma conclusão ou então gera mais perguntas de um jeito ou de outro. Acho que a gente está fazendo o nosso serviço. 2 pessoas, inclusive um deles, o Mark Mortensen, que é da INSEAD, que escreveu um artigo para a Harvard Business Review, ele trazia exatamente isso. Não precisa de habilidades diferentes. Assim como o outro, um tal de Kate Ferrazzi, diz que é necessário uma abordagem mais proativa para isso. O que eles estavam dizendo, na verdade? Que com a pandemia não eram necessariamente as habilidades diferentes que eram necessárias serem desenvolvidas, mas as mesmas habilidades, ou em grande parte muito as mesmas, que precisariam, na verdade, serem executadas. Porque aqui que a gente ia ver, de fato, qual dos gestores, qual das lideranças ia realmente gerar os impactos mais importantes. Porque agora com a distância, você não tem as facilidades que a proximidade trazia do acompanhamento, da questão da cultura,
da familiaridade, da facilidade de falar com as pessoas e coisas do gênero. Então, o que essas pessoas trazem de novidade para isso é que não há nada muito novo com relação às habilidades para você liderar um time remoto, falando exatamente do aspecto da gestão. A gente vai falar depois das questões da tecnologia, mas pensando do lado de quem faz a gestão, de quem é líder, não são muitas habilidades novas. E eu concordo com esses caras. O que você acha, Harold? Eu também concordo, Marcelo. Eu acho que é mais uma questão assim de habilidades pessoais serem mais desenvolvidas, né? Eu acho que quem, por exemplo, era super disciplinado em casa passou a ser super disciplinado também. Ter o seu próprio ambiente de trabalho, ter o seu horário, regras bem definidas e tal. Quem não era, né? Eu acho que sofreu bastante. Então eu acho que a questão da liderança individual ela se tornou mais importante, né? O seu autoconhecimento e a sua autoliderança ela se tornou mais importante do que no contexto anterior, né? Mas o que eu tenho visto no trabalho assim das organizações que eu costumo atuar, Marcelo, é que na verdade tipo é a mesma coisa, né? A gente só está no Uhum, ambiente diferente. Então eu tenho que cuidar do meu ambiente. Eu acho que essa é a grande uhum, sacada, né? uhum, uhum, Mas é interessante que no começo, cara, eu acho que existia muito esse medo, assim, né? Tipo, eu acho que a gente tinha muito aquele lance, assim, que eu sempre bato nessa tecla, né? É a visão de produto versus a visão de serviço. Quando a gente uhum, pensa em gestão de empresa, a gente está pensando muito numa gestão, assim, assim, gestão para resultados versus gestão de regras, né? uhum, Então, assim, antes você tinha aquela regra, você tem que vir aqui, você tem que ficar 8 horas por dia, você tem que não sei o quê. Esse é basicamente o produto de uma gestão organizacional, né? Só que nós uhum, vivemos na era do serviço, né, cara? Onde o que vale é ir do ponto A ao ponto B, não importa se é de Uber, Ferrari, ou Jeep ou carroça, entendeu? uhum, E onde, na verdade, quem está crescendo é quem está pensando no serviço, né? É o Uber, são essas empresas. E aí, o que eu vejo na gestão também. Antes era uma gestão muito pautada nas regras, você ter que cumprir aquelas regras, aqueles dogmas, digamos assim, da corporação tradicional. E hoje eu tenho visto uma mudança muito mais para uma gestão de resultados. Cara, faça o que quiser desde que você esteja entregando resultado, né? Então, o objetivo é qual é o serviço que aquele profissional está me trazendo. E não qual é o produto que é tipo assim, o tempo que ele está aqui em casa, quantas vezes ele vem para o trabalho e assim por diante, né? Eu acho que essa é a grande mudança que tem que acontecer aí culturalmente, mas eu concordo com eles plenamente. Acho que é muito mais uma questão aham, individual do que uma questão de um gestor de uma equipe. E é bem interessante você falar isso porque a gente fez um podcast falando um pouco disso lá atrás. Não sei se você lembra, a gente estava aí no início da pandemia, essas coisas todas acontecendo. E é interessante a gente falar disso aí quase um ano depois que a gente também falou disso e ver algumas coisas que realmente, né, se consolidaram. E a gente está ficando mais velho, né, de podcast já, que a gente já pode comparar as nossas opiniões que o mundo vai trazendo, novidades, né? E de fato, né, para a gente poder entender, inclusive, que vai parecendo muito, né, que a pandemia, a situação pandemia, né, em si, ela foi de fato não um game changer, mas um game accelerator desses processos. Porque esse modelo que você está falando já era um modelo já necessário de falar de serviço, de falar de resultado, de ser menos tarefa. E aí você me perguntou antes, e aí eu não te respondi, agora eu vou respondendo mais, de como é que eu vejo, né? E eu estou vendo exatamente esse paradigma sendo colocado em jogo, e aquelas pessoas que já tinham um modelo de gestão próprio, assim, olha, me fala o resultado, eu te acompanho naquilo que é próprio desse processo, mas eu estou olhando lá o final dessa história, e algumas outras pessoas que ficam muito, assim, inclusive controlando o que a pessoa está fazendo naquelas 8 horas, como se ele estivesse que realmente está ali sentado, olhando para você aqui na empresa, mesmo que não estivesse fazendo nada, as coisas ficassem da mesma forma, né? Então, a gente vê essas mudanças acontecendo e aí as pessoas simplesmente migrando o trabalho presencial e a forma de
de fazer a gestão do trabalho presencial para a questão lá do trabalho remoto. E aí a gente vê que, de fato, não são habilidades necessariamente diferentes. Lógico que algumas abordagens elas são diferentes, algumas coisas que faltam na questão remota, eu preciso colocar isso mais, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, mas do ponto de vista da qualidade, de como eu acompanho, de como eu faço a gestão, isso continua sendo muito forte. Por isso que eu disse lá atrás, essa água baixa que essa situação trouxe, realmente mostrou os líderes de comando e controle que se fantasiavam de líderes inspiracionais ou líderes modernos, daqueles que realmente já eram líderes bons, inspiradoras, que acompanhavam através do serviço do resultado dessas outras pessoas. Então, foi de fato um momento bem interessante e a gente já pode já comparar o que a gente achava que seria lá atrás do que a gente começa a ver muito fortemente agora, né? Agora sim, Marcelo, uma percepção que eu tenho, não sei qual é a tua, é que, assim, eu acho que 98% das pessoas com quem eu converso falam que estão trabalhando muito mais e os gestores e líderes que eu tenho conversado têm falado que as equipes estão produzindo mais. Uhum. É o que eu tenho recebido, não sei se já existe algum tipo de pesquisa que corrobore com isso, né? Mas é o que eu tenho recebido aí. Eu não sei o quanto isso vai afetar as pessoas, né? Mas eu acho que também foi um bom momento porque trouxe aquela percepção assim, um pouco de liberdade, do tipo assim, cara, eu tô almoçando, posso estar no celular, mas à tarde eu posso estar vendo Netflix e à noite eu posso estar entregando um projeto, entendeu? Então, eu tenho sentido um pouco isso. As pessoas falam que estão trabalhando mais, mas a percepção que eu tenho é que elas estão tipo espaçando mais o trabalho, ao invés de fazer ele de forma um pouco mais focada, assim. Não sei o que tu acha disso. Exato, esse é um ponto muito interessante porque muitas organizações elas estão passando dificuldades muito fortes agora, não apenas pelo fato de estarem online ou estarem trabalhando virtualmente, mas, por exemplo, nos últimos dias eu tenho conversado com alguns clientes que estão tendo dificuldades sérias de supply chain, por exemplo, por conta de importação de produtos, por conta de qualidade de serviço, por conta de mercado que começa a ficar um pouco mais sanguinolento, né? Porque agora o recurso ainda é mais escasso em termos de clientes, né? Então, os números estão para alguns tipos de negócio mais difíceis de ser alcançados. Então, o que já estava gerando uma certa instabilidade e que fazia com que, e você falou muito bem, né? Que a questão da autoliderança fosse mais importante agora do que nunca, né? Porque lá atrás a gente tinha pausas que aconteciam normalmente, por conta do cafezinho, do almoço que você saía, da pessoa que vinha brincar com você. Então você tinha umas pausas. Hoje, e eu converso com muita gente todos os dias, muita gente começa bem mais cedo do que começava, porque não está dormindo tão bem assim, e vai, passa a hora do almoço, come ali mesmo na mesa de trabalho, e se não for alguém pedir para parar, não para. Então o trabalho e a casa ficaram muito juntos uns dos outros, e o trabalho quase que expandiu-se para todas as áreas da vida. E aí uma coisa muito importante que eu tenho dito em alguns lugares, as pessoas que não adoeceram ano passado, eu estou vendo muita gente adoecer, porque ficou sem mecanismos de recomposição psíquica, recomposição afetiva, recomposição mesmo das pausas muito próprias. Então, esse é um elemento muito interessante. Do meu ponto de vista, esse é um dos pontos que essa nova realidade trouxe como desafio, porque a gente, ou grande parte de nós, não acostumou-se a parar. E como grande parte das pessoas do mundo corporativo tem um ideal de perfectibilidade muito alto, né? As pessoas são bastante perfeccionistas, então o cara não larga o osso, né? Se deixasse, colocaria a cama dele no escritório e ficaria ali 24/7, né? Mas eu percebo em mim mesmo, Marcelo, como mudou assim, por exemplo, né, durante a maior parte da pandemia, tudo fechado, né, aqui em Curitiba, pelo menos. E aí lá no final do ano, eu fui viajar no lugar que eu tava, tinha academia, e a academia você escolhia o seu horário, só você ia pra academia e tal.
E quando eu consegui voltar com essa rotina, né, daí a academia que eu vou aqui em Curitiba também, é horário restrito e tal, cara, como isso mudou a minha qualidade de vida, principalmente psicológica, assim, sabe? Como melhorou bastante. Então, assim, eu acho que esse vai ser o grande desafio das organizações, que, claro, hoje tem um efeito da pandemia muito forte, mas eu acho que à medida que a gente conseguir voltar, eu acho que daí isso vai acabar nos ajudando a superar essa situação, entendeu? E vai fazer com que o trabalho remoto se torne menos aquele negócio full-time work, assim, né? E mais algo tipo, pô, legal, consigo balancear a minha vida pessoal com o meu trabalho, né? O meu dia a dia com o meu trabalho. Eu acho que isso é bem interessante. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que essa percepção de produtividade é real? E outra coisa, eu tô começando a ver algumas empresas falarem na volta, né? E assim, tipo, parece que é tipo restaurante agora, né? Tipo, começou a abrir o restaurante, nossa, os restaurantes já estão empilhados de gente, né? É um negócio meio absurdo. Parece que a galera tá, tipo assim, louca para voltar para um restaurante. E eu tenho sentido de alguns gestores que parece que eles estão loucos para voltar para o trabalho no seu lugar, no seu ambiente, ter as pessoas lá no ambiente. Eu não sei se é uma necessidade de comando e controle e tal. E ao mesmo tempo a gente tem visto essa percepção, que talvez os dados venham corroborar, de que as pessoas estão trabalhando mais, estão mais produtivas e as organizações estão trazendo mais retorno. Então como é que fica assim, cara? Você acha que é só uma percepção? Ou você acha que é verdade e ainda assim tem algo cultural que é maior do que o trabalho remoto e faz com que as pessoas queiram voltar ao invés de continuar trabalhando em casa e entregando mais resultado? Tipo, isso não fecha na minha cabeça, sabe? Você tem razão. Acho que aqui uma coisa muito importante que eu percebi, assim, eu acho que trabalho remoto é muito mais desafiador do que a gente pensa, pelo menos do meu ponto de vista, quando a gente pensa em organizações que querem manter uma cultura bem ajustada, bem alinhada, bem próxima. Empresas que têm isso muito forte, as pessoas querem estar na empresa, porque a empresa ela vai trazer um pouco do respiro. E aí a gente viu uma série de empresas fazendo muita coisa legal, né? Tipo, a pessoa é recém-contratada, ela recebe um kit da empresa, um bloco, uma garrafinha d'água, uma cadeira legal. Isso sim faz a empresa estar com você, mas eu acho assim que isso não substitui. O que eu acho que vai acontecer é essa relativização, né? Acho que o fato do trabalho híbrido vai acontecer muito, então não vai ter tanto aquela questão da obrigatoriedade, você tem que ficar aqui perto de mim, se a pessoa achar melhor, ela vai, mas eu acho que ainda a gente não encontrou uma forma, assim, pelo menos que seja escalável, de que essa proximidade gere cultura. Por exemplo, eu tenho algumas pessoas com quem eu trabalho, Harold, que elas falaram assim, cara, eu assumi um cargo de liderança, de direção de uma BU ou de uma área específica na empresa, e eu ainda não vi olho no olho as pessoas, eu ainda não tive próxima a elas. E muitas delas falam isso com um pesar incrível. Inclusive, no meio da pandemia, eu pude fazer no meio, quando eu estava diminuindo, a gente achou que ia melhorar, então fomos para um grupo pequeno, a gente fez um trabalho de construção de time, cara, foi incrível. Tinha 2 anos que aquelas pessoas se conheciam virtualmente, porque o virtual tem uma coisa também, né? Por enquanto. Você fica com o rosto daquela pessoa que te negou alguma coisa na reunião, ou que foi chata com você, ou que te segurou aquele negócio. Então o rosto do Harold, para mim, por exemplo, não vai ser o cara que tem outros tipos de pensamento. É só aquele cara chato que eu tive um embate e pronto, aí eu já crio essa antipatia. E aí esse encontro foi muito legal, que todo mundo viu que as pessoas eram mais do que as respostas delas, as pessoas eram mais do que aquela posição. Então, ou a gente cria isso no virtual, mas assim, eu acho que ainda a gente não tem uma forma de conexão tão profunda entre as pessoas, e a gente como ser humano, acho que a gente precisa muito disso. E eu vejo de fato que, não obstante a produtividade que aumentou muito, as pessoas estão trabalhando bastante, eu acho até que aumentou de verdade. Eu, por exemplo, eu estou fazendo muito mais do que eu fazia antes, até pelas questões próprias, né, Harold? Você não tem mais os intervalos de deslocamento para um lugar para outro, então você vai
não é? Você entra numa linha aqui incrível. E isso é bacana. Não, Isso é bacana. Eu essa semana tava trabalhando com empresas da Índia, da Filipinas, da Malásia, entendeu? Então, tipo, sabe? Imagina se estivesse pegando o voo, né? Exatamente, imagina, tipo, eu ia demorar uma semana, né? 3 dias primeiro para chegar lá na Ásia, depois mais tantos dias para me deslocar de um país para o outro. Olha o meu custo de sustentabilidade, né? A gente que defende tanto aqui o ESG e tudo mais, né, Marcelo? Mas aí eu queria fazer uma provocação, cara. Você não acha que essa é uma percepção da nossa geração e das anteriores, porque nós crescemos nesse formato de trabalho, mas não vai ser o tipo de discussão, digamos assim, num podcast exponencial conduzido por pessoas daqui 30 anos, sabe? Porque, por exemplo, né, olha para sua filha, a minha vai nascer daqui a pouco, cara, elas estão crescendo nesse ambiente, né? Eu lembro que para mim foi um impacto muito grande quando eu entrei numa corporação e essa corporação tinha um recurso que parecia o ICQ, né? E eu usava o ICQ direto, eu tinha amigos, assim, e aí, tipo, às vezes eu combinava, pô, vou encontrar esse cara, eu tô indo pra São Paulo, vou encontrar esse cara que eu conheci lá no ICQ, tipo, um negócio, sabe, surreal, assim, mas beleza, a gente fazia tudo pelo ICQ, trocava ideia de filme e tal, não sei o quê. Quando eu cheguei nessa empresa, que tinha esse recurso, eu ia lá, conversava com o pessoal, e o pessoal falava assim, não, mas vem aqui, pra gente entender o projeto, pra não sei o quê... Sabe, por causa desse clima, dessa convivência que você estava falando. Agora, quando eu olho que, tipo, 40% da população hoje já é nativa digital e que eles estão vivendo aí uma boa parte da vida já na pandemia, porque é uma parte importante, assim, que vai marcar eles pro resto da vida, seja entrando no colégio, começo de faculdade, tudo isso, será que amanhã, tipo, esse tipo de discussão nem vai existir nas empresas? Que, tipo... Cara, eu cresci no digital, passei 2, 3 anos na pandemia, então, tipo, pra mim, conhecer você pessoalmente ou não, tanto faz. Será que isso vai acontecer, cara? Tipo, eu tava pensando agora enquanto você falava, sabe? E vai deixar de ser um princípio, assim, tem que conhecer a pessoa e tal. Eu fiquei pensando nisso agora. Pode ser, né? A gente não consegue dizer, né? Mas é bem complicado. Acho que as coisas vão começar a ter uma abertura àquilo que realmente é essencial, talvez. Acho que eu pensaria assim. Acho que a gente vai entender o que é essencial, né? O que é importante para a gente fomentar cultura, para a gente construir propósito junto. E o que não, o que a gente pode resolver remotamente e funciona muito bem. Porque até uma coisa muito interessante, né, Harold? Falando de percepção, eu estou lembrando aqui, o quanto que as reuniões ficaram muito objetivas, né? Demais até. Inclusive, uma das recomendações que eu faço para as pessoas nesse mundo corporativo é que não seja tão objetivo assim mais. Comece a reunião com um pouco de uma coisa um pouco mais calorosa, como é que você tá, a sua família, tal, porque a gente ficou assim, né? Chegou, é como um e-mail, nem bom dia já vai direto resolver as coisas. Então, eu acho que isso são coisas delicadas para a gente tomar um pouco de cuidado, mas aí te respondendo, eu acho que a gente vai encontrar as coisas mais essenciais e vai aumentar a forma do virtual no mundo corporativo, né? Não, e também assim, não é porque eu tô falando dessa mudança para o mundo do resultado que uma empresa não deve ser uma empresa de relacionamento e tudo mais, né? Muito pelo contrário, né, Marcel? Eu, pelo menos, eu participo de um grupo chamado BAM, que é Business as Mission, né? Então, a ideia é o quê? É levar negócios que têm por trás de si uma missão, né? E com isso ajudar pessoas. Então, são realmente negócios missionários. A gente vai para lugares remotos assim do planeta para gerar transformação econômica para aquela região, espiritual e tudo mais, né? E assim, a base desse formato de negócio é o relacionamento, não o resultado. Entendeu? Então, claro, eu estou falando assim de maneira mais genérica, né? Até porque no mundo corporativo, aquele capitalista selvagem, o lance é o resultado e aí a reunião está indo para esse caminho, a comunicação está indo para esse caminho e tal. Que não quer dizer que o relacionamento não seja importante, né? Mas eu acho também que o caráter do relacionamento vai mudar bastante, principalmente com os nativos digitais vindo, né? Essa geração aí que está, por exemplo, no Fortnite, amanhã eles não vão querer, tipo, entrar num Zoom
e ver eu e o Marcelo nos vendo aqui, né? Eles vão querer entrar num ambiente virtual, num Slack da vida, que o nome do colega deles é um avatar, entendeu? E que naquela semana eles têm uma missão. A sprint do ágil aí vai virar uma missão que eles têm que entregar, entendeu? Tipo, eu acho que essa vai ser a grande sacada do trabalho ágil no futuro. Vai ser muito mais parecido com um game do que parecido com entrar numa sala e sentar num ambiente corporativo. Uhum. Sim, e eu acho que o que você fala, acho que distingue bem alguns critérios de decisão. Acho que quanto mais uma empresa tiver cultura de resultado, e o fato vai ser mais o produto, e a minha competência apenas é importante, e eu não preciso de te oferecer minhas soft skills, mas apenas o que eu sei fazer, e aí eu faço e saio pronto, né? Acho que mais essas empresas com esse tipo de cultura terão um ambiente virtual, talvez até perto de 100%. Mas quanto mais algumas organizações quiserem privilegiar mais uma cultura de relacionamento por conta do serviço que elas oferecem, por conta daquilo que elas querem de impacto no mundo, talvez menos elas serão virtuais. Eu acho que aí a gente, com o tempo, vai entender um pouco alguns critérios importantes para mais ou para menos, sabendo que talvez o limite do preconceito, que acho que essa é a grande barreira que foi superada, é entender que dá para fazer muita coisa, dá para fazer quase tudo, ou tudo, né? Inclusive, pensando em tecnologia, o tanto de ferramentas colaborativas que a gente tem exatamente para trazer impactos tão... E aí não é igual, não dá para ser igual, diferente. Às vezes o diferente é melhor, né? Mas vai ser diferente. Acho que esse é um ponto bacana, porque é impossível você reproduzir, né? O virtual é igual ao presencial? Não, é diferente. Tem vantagens? Tem desvantagens também. Acho que esse é o ponto, talvez, da gente entender isso, né? Eu acho que é legal essa percepção assim, do transformar o ambiente de trabalho nesse formato game, que a galera vem falando da gamificação há algum tempo e tal, e que talvez nessa visão aí de longo prazo do nativo digital, da comparação com o jogo de videogame e tal, eu gosto muito daquele modelo do Tuckman, dos 5 estágios do desenvolvimento de trabalho em grupo, né? Você começa com a formação, o forming, e depois você cai num vale que é o vale do storming, até que a equipe se realmente se entenda, e aí você entra no norming, do norming você começa a evoluir, você performa. E o que eu acho legal? Depois que ele entregou essa tese, ele fez um estudo depois, posterior, né, e atualizou o conceito e trouxe o adjourning, que é a separação da equipe, né? Então o que eu acho que é legal? Quando eu olho, por exemplo, eu jogando videogame, né, o meu cunhado e tal, cara, o que acontece? Rapidamente o time tem uma missão tão clara que a gente passa pela fase de storming muito rápido. Então, rapidinho assim, olha, eu sei jogar com essa arma, você com essa, vamos fazer essa estratégia e pá. Se a gente começa a performar, ou seja, ganhar o jogo, cara, o negócio flui bem, né? A equipe performa em alta performance, acabou o jogo, acabou a equipe. A journey, entendeu? Já se o time não se enquadra, né, não se encaixa, aí o storming, a gente fica mais tempo no storming, né? Então qual que é a sacada que eu acho que é legal a empresa pensar, é que talvez ela não tenha que ter aquela uma missão, né, que a gente fala lá, o MTP, o propósito e tal, é você sempre estar trazendo missões para as pessoas e deixar elas se organizarem de uma forma que elas consigam passar por esse ciclo rapidamente, de maneira virtual mesmo, remoto, já que é focada no resultado, tem trazido bastante isso. Você passa pelos 5 estágios mais rápido, a galera entra ali sabendo, olha, essa semana o trabalho da sprint é, sei lá, aumentar 20% a conversão do e-commerce. Pronto, cara. Quem está ali dentro, aquela equipe vai trabalhar nisso, cada um dentro do seu know-how, entendeu? E eu acho que essa visão de realmente você olhar para como o jogo atua, eu acho que é muito legal, porque você vê o Tuckman claramente quando você vai fazer um jogo online, entendeu? Você consegue perceber as fases, a equipe se dando bem, se dando mal, entendeu? É muito divertido. Então acho que esse fica um insight aí pro pessoal que está nos ouvindo aí, de como você consegue transformar o dia a dia de trabalho em jornadas assim mais objetivas. Legal. E por isso que talvez está ficando cada vez mais aderente à realidade falar de legado, né? Porque legado é aquilo, né? O que você vai deixar que está para além da circunscrição da sua missão, né? Ou da sua gestão.
porque aí a missão é muito dinâmica. Hoje, por exemplo, tive uma reunião com uma empresa que a gente está trabalhando uns modelos próprios de gestão de indicadores, que os indicadores pensados em dezembro, agora em abril, a gente mudou tudo. Então para onde a gente pensava ir no final do ano já foi alterado por conta das questões dinâmicas desse mundo louco que a gente vive, de várias mudanças que estão acontecendo. Então acho que é bem legal para a gente não ficar focado apenas num tipo de trabalho para a gente avançar. Então um pouco isso. E não, acho que poderia deixar para o pessoal algumas rápidas dicas aqui, sabendo até que o nosso tempo está acabando. Mas acho que da minha parte, acho que é legal trazer isso que tem funcionado muito. Primeira coisa, pensando uma boa gestão de times, você definir expectativas e regras muito claras. E aí exatamente o que Tuckman pede para ser feito no primeiro estágio de mudança. A gente nem combinou nisso, mas isso é bem legal. Quando você fala do estágio de forming, é exatamente isso que o Tuckman fala. Defina regras, expectativas claras, alinhamento perfeito do que vai ser feito nesse processo. Segunda coisa interessante para trabalho remoto é estimular a comunicação. A pessoa não vai ter ali, o cotovelo dela não é tão longo para poder te encontrar do lado da mesa do lado, né? Porque é o que acontece quando a gente trabalha na mesma baia, na mesma mesa. Então, qual é o estilo de comunicação? De que forma a pessoa pode te acessar? É WhatsApp, é Teams? De que forma e como, né, essas intervenções precisam acontecer? Para entender que a comunicação precisa ser estimulada em uma comunicação sempre de duas vias. Terceira coisa importante é criar um cronograma de videoconferência. Então, o nosso espaço de trabalho é a videoconferência, então precisa existir um cronograma de uma certa regularidade de como as reuniões e quando elas vão acontecer, qual é o propósito delas, o porquê e como elas vão acontecer. E para isso eu preciso pensar um antes, um durante e um depois. Então, para essas reuniões, como eram antigamente, mas agora um pouco mais forte, que aí tem a grande vantagem, né? Raramente a gente tem atrasos nas reuniões agora por conta da videoconferência, né? É 7 horas começa, né? Com pouco atraso. Então definir esse antes, definir pauta, definir o que se espera, qual o objetivo esperado disso, o que eu preciso trazer, para não ficar recorrendo a uma série de coisas durante a reunião. Durante a reunião, muito importante, a gente estava até conversando aqui, né? Que os vídeos estejam abertos, que a gente consiga ver as pessoas, que a gente consiga interagir, inclusive com o vídeo, saber o que está acontecendo, se a pessoa está legal, não está, porque a gente precisa muito cuidar das pessoas nesse momento de pandemia. E depois entender qual que é o entregável, isso precisa ser muito claro. E esse entregável precisa estar ali com objetivos específicos claros, prazos, quem vai fazer. Toda reunião, ela só é boa se ao final dela eu tenho bons aprendizados e eu saio dali com uma lista de alguma coisa para fazer. Se você participou de uma reunião, não aprendeu nada e não saiu para fazer nada, porque talvez você não deveria ter participado daquela reunião. Quarta coisa é ter uma cultura de confiança e familiaridade. Aquilo que a gente falava aqui, chegar e ir direto ao ponto não é mais tão importante nessa cultura virtual. Então, comece com um ambiente mais informal, pergunte como é que está a família. Isso tem acontecido cada vez mais próximos da gente, né? As pessoas ali ficando com Covid, outras gravemente. Então, procure saber o que está acontecendo, se está tudo bem, está todo mundo seguro. Isso é muito importante para a gente criar esse ambiente de confiança e não entender quando eu começo a videoconferência eu vou ter uma sessão ali de flagelamento. Não é isso que precisa ser essas reuniões. E por fim, faça que todas as pessoas se sintam parte do todo. Algumas pessoas elas conseguem se adequar e se agregar mais facilmente, mesmo no ambiente virtual. Outras ficam profundamente distanciadas, carentes, inclusive desmotivadas. Então você como líder precisa ser muito atento para saber quem está comigo e quem está se sentindo sozinho. Né? Tem gente que gosta muito de trabalhar junto, as pessoas são diferentes, tem gente que gosta de só trabalhar sozinho. Então faça com que todas as pessoas se sintam parte deste todo. Então umas dicas que eu acho que faz sentido, né, Harold? Aqui é o final desse trabalho, com esses aprendizados que a gente teve nesses últimos meses, dá para esses nossos queridos ouvintes. Boa, eu vou dar uma dica aí do ponto de vista tecnológico, duas na verdade, Marcelo, e aí pensando nesse teu lance aí de horário da videoconferência e tudo mais, para o pessoal, quem puder experimentar uma ferramenta chamada Discord.
O Discord, ele é um ambiente de comunicação, voz e vídeo, que começou para jogos e está crescendo dentro das organizações. Ele é igualzinho o Slack. Microsoft Teams se inspirou aí no Slack, né? A diferença é que o Slack tem como fundamento a construção de canais e de uma comunicação baseada em texto. Já o Discord tem como fundamento uma comunicação baseada em áudio e vídeo. Então, quando você entra num canal no Discord, as pessoas já estão com áudio e vídeo acionados, entendeu? É como se você entrasse num Clubhouse ali, sabe? Então já tá a galera conversando e tal. Então, isso é muito legal, faz um ambiente de trabalho muito dinâmico, né? Porque, eu preciso conversar com a equipe de marketing. Eu entro na sala de marketing, eu tô conversando com a galera ali de marketing, entendeu? É muito legal, é uma experiência bem diferente. E a segunda ferramenta que eu recomendo, claro, ele ainda não está no nível corporativo que o Slack está, que tem muitas integrações, conversa com vários sistemas diferentes e tal, né? E a segunda é o Miro. Eu gosto muito de trabalhar no Miro, é uma ferramenta altamente colaborativa. Incrível, né? É um quadro branco digital, então você consegue hoje ter vários elementos da gestão, como Kanban, integração com sistemas de gestão de projeto, com CRM, tudo isso dentro do Miro. E aí você consegue fazer uma gestão visual da empresa, que eu acho sensacional, assim, algo que ainda está sendo muito pouco explorado pelas nossas organizações. O Ágil tentava trazer antes da pandemia com post-it, quadro Kanban, tudo isso, e agora a transição para o Miro é quase que óbvia e super fluida. Assim. Então, essas são as recomendações. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Continuem compartilhando o podcast com os seus queridos ouvintes. E Marcelo, muito obrigado pela riqueza de conteúdo que tu sempre nos traz aí. Valeu, Harold. É um prazer falar com você. Esperamos as pessoas, como eu escutei um podcast essa semana, se você gostou, volta. Espero que você tenha gostado e que você volte na semana que vem com a gente. Um abraço.